Dando continuidade aqui nos conceitos primários aqui da legislação de trânsito, agora nós vamos ver qual? Agora a gente vai ver o conceito de via. Já vimos o conceito de trânsito, agora a gente vai ver o conceito de via. E o conceito de via ele é muito importante porque você tem que saber onde os veículos, as pessoas e os animais vão poder transitar. Tranquilo? Então vem comigo aqui no conceitinho de via, olha só. Conceito de via. Nossa Senhora. A via é primordialmente, né, uma superfície. Superfície, e essa superfície, aqui nós temos uma peculiaridade, é uma superfície terrestre. Professor, superfície terrestre sim, porque nós temos aqui a especificação de vias terrestres. Nós não vamos aplicar o CTB nas vias marítimas. Nós não vamos aplicar o CTB nas vias férreas. Nós não vamos, e aí já é um jogo de psicológico já, é um psicotécnico. Nós não vamos aplicar o Código de Trânsito Brasileiro às vias aéreas, aviões, não vamos. Então você tem que excluir aí da sua cabecinha o quê? As marítimas, as vias marítimas, as vias férreas e também as vias aéreas. Beleza. Professor, a via férrea é uma via terrestre, sim, mas por expressa determinação do Código de Trânsito Brasileiro, nós não vamos aplicar o código nas vias férreas, só nas vias terrestres. E essas vias terrestres, elas têm que ser o quê? Abertas à circulação. Beleza, maravilha. Então, aqui nós abrimos o conceito de via, que é a superfície terrestre aberta à circulação, que exclui a marítima, a férrea e a aérea. Beleza? Por onde transitam, que a gente já falou, né? Quem transitam pelas vias? Nós temos aqueles atores do trânsito, que são as pessoas. Quem mais? Os veículos e os animais. Beleza. O que compreende essa via? O que faz parte dessa via? E é isso que traz lá o anexo 1 pra gente, né? Ele vai falar o quê? Que é a superfície terrestre aberta à circulação por onde transitam as pessoas, os veículos e animais. Vem comigo aqui, ó. Que compõem essa via? São 4 elementos. Primeiro, mais elementos. Não, 4 não, mais elementos. Primeiro, a pista. Segundo, a calçada. Terceiro, o acostamento. Quarto, a ilha. E o último aqui, o canteiro central. Isso aqui são os componentes de uma via. Presta atenção, olha só e presta muita atenção nesse conceito. Via é a superfície terrestre aberta à circulação pública, que é utilizada por quem? Pessoas, veículos e animais, e compõe essa via o quê? A pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Cada parte dessa tem a sua peculiaridade. Vamos aos exemplos? Olha só. Quem usa normalmente como regra uma pista de rolamento? Veículos. Quem usa como regra uma calçada? O pedestre. Quem usa como regra um acostamento? O acostamento serve para quê? Para imobilizações de emergência. Para que serve uma ilha? Uma ilha serve para ordenar o fluxo de veículos em uma interseção. Para que serve um canteiro central? Uma separação ou física ou fictícia de duas pistas. Olha só, eu tenho conceitos que, se levados para a prova, você deve obrigatoriamente saber. Porque a via ela é composta, existe dentro da via elementos. E esses elementos são esses: pista, calçada, acostamento, ilha e
canteiro central. Por que eu falei como regra essas utilizações, principalmente da pista, da calçada e do acostamento? Olha só, porque a pista, ela como regra é utilizada pelos veículos, mas eu vou poder, como pedestre, utilizar a pista de rolamento? Vou, porque se eu não tiver calçada, se eu não tiver acostamento, eu vou usar a pista pelo bordo. Então é uma exceção, porque a regra é veículos. Calçada. A regra da calçada. Quem pode usar calçada? Pedestre. Mas o veículo ele pode transitar? Como exceção, pode, para ele entrar e sair de estacionamentos. Acostamento. Regra do acostamento. Imobilizações de emergência ou para, como exceção, o trânsito de pedestres e ciclistas, se não houver local a esse destinado. Olha só que maravilha para cair na sua prova, né? E a ilha, eu vou fazer o quê? A ordenação do fluxo em uma interseção. E o canteiro central, eu vou ter uma nuance bem específica, porque ela vai dividir duas pistas de forma física. Ou ela vai dividir duas pistas de forma fictícia, que é através de marcações viárias. Isso aqui é tudo que compõe o quê? A via, que é a superfície terrestre aberta à circulação, por onde transitam pessoas, veículos e animais. Vem comigo aqui do ladinho que eu vou te mostrar mais uma peculiaridade. Isso aqui a gente vai fazer uma introdução, porque a gente vai ter aula específica, tá? Só para você ficar um pouco mais antenado e ter um pouco mais de subsídio no seu caderno, para você entender o que é uma via. A via, ela pode se dar em vários campos aqui do território, do local onde aquele órgão tem circunscrição sobre a via. Olha só, a via ela pode ser uma via urbana. A via, ela pode ser uma via rural, ou a via pode ser outras vias, que a gente já vai ver que são elas. Quando eu falo de via urbana, você tem que saber que essa via urbana ela está no perímetro urbano, um local que tem aglomeração de construções. Quando eu falo de via rural, eu estou falando de um local que não há aglomeração de construções, é um mato. Via rural, eu estou no mato. Via urbana, eu estou na cidade. E outras é as peculiaridades que o código traz para a gente. Em via urbana, eu posso fazer uma diferenciação assim, ó. Ela é dividida em ruas, o que mais? Avenidas. Ela pode ser dividida em passagens, caminhos e outros, né? A gente tem definições do anexo 1 também, mas enfim, isso aqui é só para você entender o que a gente está falando. E as vias rurais, elas são divididas, né? São divididas em duas. Isso aqui é igual... Vias rurais é igual um Uno branco. Você vai lembrar assim, ó, via rural é o quê? É um Uno branco, sem ar-condicionado, sem vidro, trava, não tem nada. Tem uma cadeira lá dentro para você dirigir. É um motor, uma lata branca e uma cadeira. É mais simples do que qualquer outra coisa. Porque olha só, se não parece um Uno branco, ó. Via rural, ela ela pode ser rodovia ou estrada. Mais simples que esse Uno branco aqui não tem, né? Via rural, rodovia ou estrada. Acabou. Você vai ver como é que eu faço para diferenciar uma da outra. Nossa Senhora. Você vai ver que o que realmente é um Uno branco. Outras vias, eles nos trazem aqui o quê? As praias. E essas praias têm que ser públicas. O que mais? Vias em condomínios. E o que mais? Vias em estacionamentos. Beleza? Olha só, outras. Praias públicas abertas à circulação, condomínios, vias internas de condomínios constituídas por unidades autônomas, estacionamentos privados abertos à circulação, públicas. Tem as peculiaridades. Aqui a gente está só apresentando para você o conceito e a diferenciação de uma de outra. A gente vai ter uma aula específica que vai falar sobre tudo de via. Mas olha só, vias elas são divididas em três, urbanas e rurais, e outras. Outras são as peculiaridades do código. Por exemplo, as praias públicas. Você já viu alguém transitar por uma praia? Se você já foi para Jericoacoara, que é um lugar maravilhoso, eu recomendo que vá, lá temos vias em praias, sinalizadas, fiscalizadas.
Beleza? Beleza. Agora, condomínios constituídos por unidades autônomas são vias particulares que o Estado, por ter supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse, rege o trânsito lá dentro. E estacionamentos particulares abertos à circulação pública da mesma forma. O Estado tem supremacia do interesse, tem a indisponibilidade, ele vai lá e fiscaliza, porque ali estão cometendo infrações de trânsito e ele tem essa ingerência nesse local. Rural, rodovias e estradas, Uno branco. Mais simples que isso, não existe. E nós temos as vias urbanas, que são divididas, as vias urbanas em ruas, avenidas, passagens, caminhos, e a gente tem mais uma subdivisão que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Tranquilo? Olha só, o que eu preciso que você venha comigo na tela para a gente ver o conceito daquelas pormenorizações da via, lá do anexo 1. Pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Isso aqui, se você não sabe ainda, faz a gentileza para você e decora, tá? Porque vai vir na sua prova algo com isso. Porque isso aqui é a raiz da coisa, é a pista, onde vai ser fiscalizado todo o trânsito. Então presta muita atenção. Pista, vamos lá no primeiro artigo, né? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, né? E aí a gente considera que trânsito nas vias, a utilização das vias, né, por pessoas, veículos e animais, elas em grupo, conduzidos ou não, com os fins ali de estacionamento, circulação e parada. No anexo 1, ele traz que a via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Essa superfície, ela é o quê? Terrestre, marítima, férrea ou aérea? É uma superfície terrestre. Princípio da territorialidade. É aplicado no território nacional. Não é férrea, não é marítima. Presta atenção. Muita atenção. Porque se cair na sua prova falando que é uma via marítima e você aplica o CTB, nossa senhora. Nossa senhora. Corre disso aí. Que compreende a pista, calçada, ilha e o canteiro central. E a gente vai ter que passar obrigatoriamente sobre os conceitos disso aqui, tá? Olha só. Pista. Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, regra geral. E eu quero que você entenda que a pista, quando é utilizada por veículos, é a regra. Mas eu tenho exceções? Eu tenho exceções, porque se eu não tiver local destinado para trânsito de pedestres e ciclistas, eles vão poder transitar pela via? Vão poder transitar pela via. E como o pedestre e o ciclista são partes mais frágeis no contexto do trânsito, eles vão circular com prioridade. Outra informação que eu quero que você anote. Se eu não tenho local destinado para pedestres e ciclistas, eles transitam pela via? Transitam pelas vias. Com prioridade sobre os veículos. Anota, porque isso vai vir na sua prova. Presta muita atenção. Identificado por os elementos separadores e por diferença de nível em relação às calçadas, as ilhas e os canteiros centrais. Beleza, maravilha, né? Calçada. Calçada a gente já viu que normalmente é utilizada por pedestres, ou seja, não segregada da via, não destinada à circulação de veículos, como regra. Lembra sempre da regra, porque eu tenho exceção? Tenho exceção. Quando da entrada e saída de estacionamentos. Acostamento. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada a parada e estacionamento de veículos em caso de emergência. Em caso de emergência, lá no acostamento, a parada e o estacionamento é a regra. Porque eu tenho exceção? Tenho exceção. Não tenho calçada, não tenho ciclovia. O que eu faço? Ando pelo acostamento como exceção, porque a regra é para imobilizações e estacionamentos de emergência. Próximo item é a ilha. A ilha é um obstáculo físico, é aquela grande roda que é posta numa interseção que você fica circulando. Fica circulando até você achar o seu caminho. Beleza? É um obstáculo físico colocado na pista de rolamento destinado à ordenação de fluxo de trânsito em uma interseção. Show ou não show? Na sua cidade deve ter um monte de loucura, de atrocidade, né? Sim, mas a regra é isso aqui. Não confunda a realidade com a lei, porque a lei é uma coisa e a realidade é outra. E se você for pela realidade, você não passa em concurso público. Presta atenção. E o último item é o nosso canteiro central, que é o obstáculo físico construído para separar duas pistas. Eu tenho duas pistas aqui, ó. Eu vou separá-las
com um obstáculo físico, chamado de canteiro central. Esse canteiro central ele é físico, como é dito no começo, ele pode também ser fictício, marcações na via, separação fictícia. Você separa duas pistas por uma linha anotada no chão. Essa parte eu preciso que você decore. Preciso que você decore. Vem comigo, a gente vai fazer um resuminho para você ter no seu caderno, aquelas anotações básicas para você ler em todos os lugares que você for, sempre até sair sanguinho do seu olho. Então vamos lá. Conceito de via. Vamos lá. Conceito de via. Aham. Vamos lá. É aquela aberta à circulação. Circulação. Beleza? E também lá no anexo 1, ele nos traz o quê? Lá no anexo 1. Isso aqui, se você não ler, você está fadado a não passar em concurso, porque você tem que ler o anexo 1 pelo menos uma vez a cada mês, porque ele muda. Nós temos atualizações lá da lei 14.000. Manter. A lei 14.000. Só um minutinho. Nós temos atualizações lá da lei 14.599 de 2023, que trouxe várias atualizações, principalmente a atualização no tocante ao sinistro de trânsito. Então leia essa porra, tá? Senão vai dar merda. É a superfície por onde transitam o quê? Pessoas, veículos e também os animais, que contemplam o quê? Pista, calçada, acostamento, ilha e também o canteiro central. Nossa, que maravilha! Isso aqui para quem prova. A regra da pista a gente já sabe, que é para veículos. A regra da calçada a gente já sabe, que é para pedestres. A regra do acostamento a gente já sabe, que é a imobilização de emergência. A ilha é a ordenação de fluxo e o canteiro central é a separação de duas vias. Lembrando que a gente tem lá também as vias que são urbanas e também as vias rurais. E também temos as outras, né? E aqui eu não estou falando de mulheres não, né? Aqui eu estou falando de vias. Nas vias urbanas eu divido lá em ruas, avenidas, logradouros. Eu tenho também os caminhos e as passagens. Beleza? Beleza. E a rural? O que eu tenho na rural? Eu tenho estrada e rodovia. E as outras eu tenho o quê? As praias, né? As praias. Eu tenho as vias de condomínios. E eu tenho as vias de estacionamento. Presta muito atenção, porque as praias têm que ser públicas. As vias são internas constituídas por unidades autônomas dos condomínios e os estacionamentos aqui, nesses casos, são os estacionamentos particulares abertos à circulação pública. A gente vai ver mais à frente que nós temos uma fiscalização específica disso. Mas agora você sabe o conceito de via, né? A via é a superfície terrestre por onde vão transitar as pessoas, os veículos e animais, e ela compreende o que? A pista, calçada, ilha e o canteiro central. E o acostamento. Beleza? E ela se divide em vias urbanas, rurais e outras, né? Vias urbanas são as ruas, avenidas, logradouros, as passagens e os caminhos. Rural, estrada e rodovia. E as outras, praias, vias de condomínios e as vias de estacionamento. Basicamente isso aqui. Se você sabe, agora a gente vai progredir mais a fundo na temática. Te espero na próxima.